Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre fundos imobiliários. Tudo o que você precisa saber para começar a investir nesse tipo de ativo que pode te proporcionar uma fonte de renda passiva interessante. Então, quem não acompanhar essa série até o final, não bate bem na cabeça. Mas vamos lá. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal ainda, aproveite para se inscrever agora, compartilhe, curta o vídeo, compartilhe com amigos e familiares que também têm vontade de investir em fundos imobiliários, mas não sabe como fazer essa análise. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para quem quer investir de forma consciente em fundos imobiliários. Como fazer uma análise detalhada de fundos imobiliários antes de tomar a sua decisão pelo investimento. Porque não dá para investir se não conhecemos o ativo. Isso é tentar o suicídio. Então, analisar corretamente um fundo imobiliário ele é essencial para garantir boas escolhas e minimizar os riscos. Sem análise, a chance de você escolher um fundo errado para a sua carteira, ela aumenta muito. E nós vamos dividir a análise em 5 etapas simples e práticas. Primeiro, análise dos tipos de FIIs. Depois nós vamos falar sobre a gestão dos FIIs. Falaremos também sobre os ativos pertencentes aos FIIs, sobre os indicadores financeiros e também sobre os riscos que incorrem sobre os tipos de FIIs. Bom, os fundos imobiliários eles podem ser divididos em dois tipos. Temos os fundos de papel e os fundos de tijolo. Além destes, nós temos também os fiagros, que fazem parte de uma modalidade relativamente nova no mercado. Vamos começar então pelos fundos de tijolo, que são fundos que investem diretamente em imóveis físicos, como lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, etc. Se você compra cotas de um fundo imobiliário que investe em shopping centers, por exemplo, você está comprando uma parte dos shopping centers pertencentes a esses FIIs. Isso te proporciona receber parte dos aluguéis gerados por esse tipo de ativo. Já os FIIs de papel investem em títulos imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, letras de créditos imobiliários, que são as LCIs, e letras hipotecárias, que são as LHs. Esses fundos eles são mais focados em renda fixa, mas dentro de um setor imobiliário. Então, esses fundos não compram imóveis, eles compram títulos de dívidas de empreendimentos imobiliários. E esses títulos geram juros que são distribuídos aos cotistas do fundo. Já os fiagros, eles são similares aos FIIs, mas são voltados para o setor do agronegócio. É uma junção de recursos de vários investidores para aplicação em ativos de investimentos do agronegócio, sejam esses investimentos de natureza imobiliária, rural ou atividades relacionadas à produção agroindustrial. Por que é importante conhecer os tipos de FIIs? É fundamental para alinhar as suas expectativas de rentabilidade e de risco com o fundo que você pretende investir, porque todo fundo possui riscos, só que esses riscos são inerentes ao modelo de ativo no qual o fundo investe. Está aí então a importância de conhecer os tipos de fundos existentes para que você possa escolher aquele que vai se encaixar melhor na sua maneira de investir. Depois é preciso analisar a gestão do fundo. Quem está por trás do fundo? A gestora ela é responsável pela administração dos ativos, pelas compras, pelas vendas e também pela manutenção da rentabilidade do fundo. Por isso, é essencial analisar a experiência e o histórico do gestor. E como que se faz essa análise? Primeiro, é preciso analisar o histórico de rentabilidade. Verifique o desempenho de outros fundos que são geridos pela mesma gestora. Geralmente, as gestoras elas possuem mais de um tipo de fundo imobiliário. Tem gestoras que possuem fundos de tijolo, como logística, lajes corporativas, etc. Possuem também fundos de papel. Então, é uma prática bem comum uma gestora ter vários tipos de fundos imobiliários. Depois, analise a estratégia de gestão. Entenda se a gestora adota uma abordagem mais conservadora ou uma abordagem mais agressiva na compra e na venda de ativos. Isso pode te ajudar na escolha ou não pela compra do ativo, porque isso está diretamente relacionado com a maneira como você se comporta no mercado de investimentos. Se uma gestora é conhecida por realizar muitas vendas de ativos em curto prazo, pode ser que o fundo tenha muito mais volatilidade.
E se tem mais volatilidade, ou seja, se o valor da cota sobe e desce com uma frequência grande, para alguns investidores isso pode não ser interessante. Bom, agora nós vamos ver como analisar os ativos de um fundo. A primeira coisa a se fazer, a primeira coisa a se analisar é a localização e a qualidade dos imóveis. Em FIIs de tijolo, é essencial avaliar a localização e o tipo de imóvel que compõe o fundo. Imóveis em regiões valorizadas, eles tendem a ser mais resilientes em momentos de crise. Eles também tendem a ser mais procurados para aluguel, o que pode ajudar a manter a vacância em patamares aceitáveis, para que essa vacância não comprometa a distribuição de dividendos. E por falar em vacância, esse também é um ponto que precisa ser analisado. E vacância é o percentual de imóveis que estão desocupados. Quanto menor, melhor. Uma vacância alta, ela pode prejudicar a rentabilidade do fundo. Outra coisa que a gente precisa analisar também é o perfil dos inquilinos. Imóveis alugados para grandes empresas ou contratos de longo prazo, eles são mais seguros. Os FIIs com inquilinos diversificados, de setores sólidos, eles apresentam um menor risco. E isso é excelente para um fundo imobiliário. Se o fundo tem imóveis alugados para empresas grandes, como bancos ou supermercados, a previsibilidade dos aluguéis ela é maior. Mas é preciso cuidado quando o inquilino representa uma porcentagem muito grande dentro do FII. Se esse inquilino deixar de pagar um mês ou mais por algum motivo, isso vai impactar muito os recebimentos desse FII. Agora nós vamos falar sobre os indicadores financeiros. E o primeiro indicador financeiro é o dividendo, o famoso dividend yield. Esse indicador ele mostra quanto o fundo paga de rendimento em relação ao seu valor de cota. Você pega o valor pago de rendimento pelo fundo e divide pelo preço da cota. Por exemplo, um fundo que pague R$ 1 de dividendo e tem um valor de cota de R$ 100, significa que o dividend yield desse fundo é de 1%. Então, quanto maior o dividend yield, melhor. Mas é preciso analisar a sustentabilidade desse pagamento. Um fundo que paga 1% ao mês parece ótimo, mas vale verificar se isso é sustentável ou se isso é algo pontual. O fundo pode ter vendido um de seus imóveis, por exemplo, e distribuído o valor para os cotistas. Isso fez com que o dividend yield aumentasse bastante em um determinado período, mas não é sustentável, é apenas pontual. Outro indicador financeiro é o preço sobre o valor patrimonial, famoso PVP. E esse indicador ele mostra se o fundo está sendo negociado com desconto ou prêmio em relação ao valor patrimonial dos seus imóveis. Se o PVP é menor que 1, o fundo está sendo negociado com desconto, o que pode ser uma boa oportunidade. Mas é preciso cautela. Se o fundo estiver sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, isso pode indicar algum problema com o fundo. Vacância muito alta, problemas com a gestão, problemas com inadimplência, etc. Então é preciso analisar tudo. Mas, em geral, o PVP abaixo de 1 é muito interessante. Significa que você está pagando menos do que vale o fundo. Um outro fator a ser analisado, além destes que nós já vimos, é se o fundo tem um volume de negociação diária adequado, que é o que se chama de liquidez. Um fundo com baixa liquidez ele pode dificultar a venda das cotas quando necessário. Se um fundo tem uma taxa de negociação alta, é muito mais fácil vender as suas cotas se você precisar fazer isso com urgência. E por último, é preciso verificar o histórico de crescimento do patrimônio do fundo. Fundos que proporcionam aumento do valor patrimonial ao longo do tempo, eles demonstram uma boa gestão de ativos. E ninguém quer comprar algo que não valorize ao longo do tempo. O que nós queremos é que o nosso patrimônio valorize. E os investimentos são o nosso patrimônio. Então, os fundos imobiliários que compramos são nosso patrimônio e a gente quer que eles valorizem. Bom, sobre a análise de riscos, em primeiro lugar, é necessário verificar o risco de vacância e também o setor. Fundos que são focados em um único setor, como shoppings, eles podem sofrer com crises específicas do setor, como foi o caso do coronavírus, o período em que os shoppings ficaram fechados, afetando os dividendos dos fundos imobiliários de shoppings. Então, diversificar entre setores ajuda a mitigar esse risco. Significa que você precisa montar uma carteira de fundos imobiliários que invistam em vários setores, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, etc.
Se um setor apresentar algum problema, isso não afetará toda a sua carteira. É preciso também analisar os riscos de juros. O sobe e desce da taxa de juros afeta diretamente os FIIs. Os FIIs de papel, por exemplo, eles são diretamente impactados pela taxa Selic. Quando a taxa sobe, a rentabilidade dos FIIs de papel tende a aumentar. Mas os FIIs de tijolo podem sofrer com a desvalorização dos ativos. E por último, analise se o fundo está alavancado, o que significa que ele está endividado. Um fundo que usa muita dívida, ele pode ser mais arriscado, especialmente em momentos da alta de taxa de juros. Bem, nós vimos então como analisar um fundo imobiliário, passo a passo para se analisar fundos imobiliários, para que a gente possa escolher os melhores fundos imobiliários para a nossa carteira. Mas onde eu posso encontrar todos os dados que foram descritos neste vídeo? Bom, a gente pode ir diretamente para a página do RI, né, que é a página de relações com os investidores de cada fundo imobiliário, ou a gente pode ir em sites como esse que a gente está vendo aqui, que é o FIIs.com.br. Em FIIs.com.br, a gente vem aqui em FIIs, vamos lá em lupa de FIIs. E aí, em lupa de FIIs, ele vai nos listar todos os fundos imobiliários encontrados na Bolsa de Valores, que neste caso são 502 fundos. Aqui está numa ordem alfabética. Tá? Ele nos dá aqui o público-alvo. Então, primeiramente, esse é o ticker. Tá? O ticker é o nome que é dado para o fundo imobiliário, né? Então é aquele que a gente vai procurar na Bolsa de Valores para a gente comprar. Tá? Na sequência, a gente tem aqui o público-alvo, então investidores em geral. A gente tem também, se a gente procurar aqui, investidor profissional, e a gente vai ter também investidores qualificados. O investidor qualificado é aquele que vai ter mais de R$ 1 milhão investidos, né, nesse tipo de ativo, e o investidor profissional é aquele que vai ter mais de 10 milhões investidos. Não é o nosso caso é esse aqui, investidores em geral. Tá? Na sequência, a gente tem qual é o tipo de FII, né, se ele é um FII agro, se ele é um FII de tijolo, nesse caso shopping, se é um FII de tijolo, lajes corporativas, se é FII de papel, etc. Tá? Na sequência, a gente tem o nome do administrador, ou seja, da gestora desse fundo. Na sequência, a gente tem o último rendimento pago pelo fundo em reais. Tá? Então, esse AAGR11 pagou aí R$ 1,12, né? O quanto isso é em relação ao dividendo, quanto de dividend yield é, tá? Em porcentagem deu 1,16. É ali a data de pagamento, na sequência a data base, né? Então, assim, quem que recebeu esse dividendo? Quem tinha esse fundo até essa data, 6/9/2024. Na sequência, a gente tem o rendimento médio dos últimos 12 meses, né? Quanto foi pago nos últimos 12 meses, a média do que foi pago. Tá? Depois a gente tem também, em termos de porcentagem, né? Que é o dividend yield. Né? Na sequência, a gente tem patrimônio. Esse patrimônio é interessante, né? Que é o patrimônio do fundo imobiliário. Então, aqui a gente está na ordem alfabética, mas se a gente clicar aqui, a gente vai para o menor. E se clicar mais uma vez, a gente vai para o maior, em termos de patrimônio. Tá? Patrimônio versus cota. Depois a gente tem a cotação vezes o VP, que é a mesma coisa que o P sobre VP. Tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ter o menor valor, né, de preço sobre valor patrimonial. Se clicar novamente, né, a gente tem aí o maior valor. Tá? Então, assim, para a gente analisar, isso é interessante. Temos também aqui número de negócios por mês. Tá? Isso vai nos dizer o quão líquido é este fundo imobiliário, aquele que a gente está querendo analisar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que esse FEXC11 teve 81.946 negociações. Então, sim, ele é bem líquido. Tá? Tem uma liquidez boa. Depois aqui a gente tem participação no IFIX. Tá? Número de cotistas, tá? E isso é interessante de se ver, né? O número de cotistas. Quanto maior for o número de cotistas do fundo imobiliário, melhor. Tá? Ó, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui então para ver. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o MXRF11 que tem mais de 1 milhão de cotistas. A gente tem o XPML, que é um fundo de shopping que tem mais de 500 mil cotistas. E aqui a gente tem o patrimônio líquido do fundo. Tá? Então a gente tem ali, né, do menor para o maior. E a gente vê aí que o KNIP11 tem um patrimônio líquido de 7 bilhões 580 milhões. Tá? Então,
em sites como esses aqui, né, o caso do FIIs.com, a gente pode encontrar também no funds.explorer, a gente pode encontrar também no Investidor 10, né, no Status Invest. Então tem vários FIIs que vão trazer todos os dados que a gente precisa analisar para que a gente faça a melhor escolha de fundo imobiliário para a nossa carteira. E hoje nós falamos sobre como analisar fundos imobiliários de forma detalhada, abordando a importância de entender o tipo de fundo, analisar a gestão, verificar os ativos, olhar os indicadores financeiros e considerar os riscos. Uma análise bem feita pode ajudá-lo a evitar ciladas e fazer escolhas de investimentos mais conscientes e alinhadas com os seus objetivos financeiros. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também querem saber mais sobre fundos imobiliários. Deixe suas dúvidas nos comentários. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.